Oi pessoal, para esse vídeo a gente quer esboçar o gráfico da função g de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado, tá bom? Então, para começar, vamos dar uma olhada no domínio da função g. Bom, a raiz cúbica de um número, de qualquer número, existe sempre, tá? E dentro você tem o x ao quadrado, então a priori nessa função, como a raiz é cúbica, você não tem restrição de domínio nenhum. O domínio da função g são todos os reais, tá bom? Para a gente começar o esboço do nosso gráfico, a gente vai derivar a função e com a derivada primeira a gente obtém informações importantes. Então vamos fazer a derivada da função g, né? E a derivada de g é exatamente a derivada da raiz cúbica de x ao quadrado, e também pode ser escrita como x elevado a 2/3. Eu acho que essa forma, assim, com a potência fracionária, é mais fácil para você derivar. E aí você vai fazer o quê? Você multiplica por esse expoente e subtrai uma unidade do expoente. Então a derivada disso é 2/3, x elevado a menos 1/3. E aí agora você ainda pode ajeitar isso e colocar 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Né? Lembre-se de que o expoente negativo inverte a base. Então vai ficar a raiz cúbica de x aqui. Aí a gente procura os pontos críticos, né? Lembre-se de que os pontos críticos são os pontos que estão no domínio da função, em que a derivada ou não existe ou dá zero. Tá? A derivada aqui nunca vai dar zero, porque o numerador é constante igual a 2. Mas veja que g' de zero não existe. Não existe por quê? Porque vai dar um zero embaixo aqui, né? Vai dar zero aqui no denominador. E zero faz parte do domínio da função, então zero é ponto crítico, tá? Então vamos escrever isso daqui, x igual a zero é ponto crítico. O zero é um ponto crítico, porque é um ponto do domínio da função em que a derivada não existe, tá bom? Vamos analisar o sinal aqui da derivada, eu acho que é simples. Você coloca aqui o ponto crítico que você tem. Normalmente você coloca os pontos críticos, né, os pontos onde a derivada dá zero, onde ela não existe. Aqui no caso ela não existe nesse ponto. E coloca também os acidentes que podem ter no domínio da função. Nesse caso não tem nenhum. Mas você coloca esses pontos porque são os pontos em que a derivada primeira pode mudar de sinal, né? Então, no nosso caso aqui é só o zero mesmo. E você percebe que aqui você tem 2/3 e aqui você tem a raiz cúbica de x. Então, se o x for positivo, essa expressão é positiva. E se o x for negativo, a expressão é negativa. Tá? Então, simplesmente ela é negativa para x negativo, positiva para x positivo. Vamos fazer a derivada segunda da função. A derivada segunda é simplesmente você derivar a derivada primeira. Então, isso aqui vai ficar 2/3 da derivada de x elevado a menos 1/3. Então, vamos derivar a derivada primeira. Tá? E quando você deriva, você multiplica por expoente e subtrai uma unidade. Então isso aqui vai ficar 2 multiplica por menos 1/3, vai ficar menos 2 nonos, x elevado a menos 4/3. Também pode ser escrito como menos 2 nonos, e x elevado a menos 4/3 é a raiz cúbica de x a 4. Tá bom? Então é menos 2 sobre 9 elevado sobre 9 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Vou escrever melhor aqui assim. É menos 2 sobre 9 raiz cúbica de x a 4. Pronto. Tá bom? Veja que depois que a gente deriva pela segunda vez, a gente procura candidatos a pontos de inflexão. Os candidatos a pontos de inflexão são os pontos onde a derivada segunda dá zero, ou os pontos onde a derivada segunda não existe. Esses são os candidatos. Obviamente, esses pontos têm que pertencer ao domínio da função. Então, aqui no caso, a derivada segunda não vai dar zero nunca, né? Porque o numerador dela nunca vai zerar, é uma constante. Tá? E a gente também pode observar que g duas linhas de zero não existe. Né? Não existe, porque vai zerar o denominador, você não pode colocar x igual a zero aqui. Aí você se pergunta, tudo bem, então o zero é um candidato a ponto de inflexão, porque a derivada segunda não existe. Será que ele vai ser um ponto de inflexão? Para ser um ponto de inflexão, você tem que ter duas coisas. Em primeiro lugar, a reta tangente tem que existir nesse ponto. Em segundo lugar, a derivada segunda tem que trocar de sinal. Mas você já pode observar
que a reta tangente não vai existir, porque a derivada primeira não existe. Tá? Então não vai ser um ponto de inflexão. Vamos dar uma olhada no sinal da derivada segunda. Ó. Então a gente coloca aqui o nosso único acidente de trabalho, que é o zero, né? O ponto onde a derivada segunda não existe, tá? E você pode notar que como que você tem x à quarta, para x positivo ou para x negativo, x à quarta vai dar sempre positivo, tá? Então essa expressão aqui embaixo é sempre positiva e aqui é menos 2. Então é menos dividido por alguma coisa que é mais. E menos com mais dá menos. Então veja que essa derivada segunda não troca esse sinal. Ela é menos antes do zero. No zero ela não existe e depois do zero ela também é negativa. Ela é sempre negativa, exceção ao zero, que é um ponto onde ela não existe. Tá bom? Com essa análise aí das nossas derivadas, a gente pode concluir algumas coisas. Em primeiro lugar, esse zero que está aqui, veja que logo antes dele a derivada primeira é negativa e logo depois a derivada é positiva. Então ele já é um mínimo local. Tá? Pelo teste da derivada primeira é um mínimo local. Tá? Aqui a gente poderia tentar ver que o zero é um ponto de inflexão. E ele não é por dois motivos. Né? Pode escolher qualquer um dos dois. Em primeiro lugar, não tem reta tangente no zero. Em segundo, a derivada segunda não trocou de lugar aqui no zero. Tá? A sua função ela é decrescente antes do zero, porque a derivada primeira é negativa, e crescente depois do zero, porque daí trocou de sinal. E a sua função tem concavidade, né, a derivada segunda que dá concavidade, ela tem concavidade para baixo antes do zero e para baixo depois do zero também. Então a concavidade ela é sempre para baixo. Tá? Esses são os dados que as derivadas primeira e segunda nos fornecem sobre o gráfico da função original. Resta-nos, para terminar o exercício, checar sobre as assíntotas da função. Tá? Então, sobre as assíntotas verticais, a gente tem que ter algum número real para o qual x vai tender e ver se a função vai dar mais ou menos infinito. Os candidatos às assíntotas verticais são aqueles números que normalmente zeram algum denominador da função. Veja que essa função não tem denominador. Então, a gente já pode dizer que não vai ter assíntotas verticais. E para fazer as assíntotas horizontais, para a gente fazer aqui as assíntotas horizontais, a gente simplesmente coloca o x tendendo para mais ou para menos infinito. Faça para mais infinito, faça para menos infinito, pega esses números e y igual a cada um desses números vão ser as assíntotas horizontais. Se o limite existir. Mas veja o que acontece aqui. Ó. Quando x vai para mais ou para menos infinito, como você tem aqui x ao quadrado, né, dá na mesma. E veja que esse número só cresce, né, e a raiz cúbica de um número muito grande também vai se tornando cada vez maior. Então, ambos os limites são iguais a mais infinito. O que significa que o limite não existe. Tá? O limite não existe. E, portanto, não há assíntotas horizontais também. Então, de maneira geral, esse gráfico não tem assíntota. Tá? Eu vou escrever aqui, não há assíntotas. Não tem assíntota vertical e não tem horizontal. Vamos fazer um esboço dele aqui. Bem rapidinho. Inicialmente, então, a gente tem um ponto que é o único ponto assim, importante, né, que é um ponto crítico, que é o zero. Veja que quando x é zero, a função é zero. Então, eu vou marcar aqui o único ponto que eu até agora sei que é importante. E, bom, antes do zero, a função vem do mais infinito, ela vem, né, de números muito negativos, a função fica muito grande. Ela vem decrescente com a concavidade para baixo. Então, ela vem decrescente com a concavidade para baixo. Certo? Ela não tem uma assíntota, ela vai crescer aqui, pessoal, indefinidamente. Mas ela vem lá decrescente com a concavidade para baixo. No zero, a derivada não existe, tal, dá para ver que a função é contínua em zero, mas a derivada não existe. Depois do zero, ela é crescente com a concavidade para baixo, e ela cresce também indefinidamente. Então, depois do zero, ela também cresce indefinidamente, ela é crescente com a concavidade aqui para baixo ainda. Só que agora ela cresce, tá? Vale ressaltar que essa função é simétrica em relação ao eixo y. Tá? Por quê? Porque a função é par, né? Essa função é par. Significa que g de x e g de menos x sempre dá igual. Então ela é simétrica.
E é uma função assim, ó, veja que a derivada de fato não existe, esse ponto aqui é um bico, né? É um ponto anguloso, uma quina assim na função. E o gráfico parece meio que uma gaivota, né? É o gráfico de uma função para. Outra coisa que dá para a gente afirmar é que pelo teste da derivada primeira, o zero, a gente sabia que ele era o mínimo local. Mas agora aqui, olhando o gráfico da função, como o zero é o único ponto onde a função dá zero e depois ela é sempre positiva, é fato que o zero é o mínimo global da função, né? Mínimo global da função. Tá? Esse era o ponto que eu tinha para ressaltar. De fato, a concavidade é sempre para baixo, ora decrescente, ora crescente. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que tenham entendido. Obrigado pela atenção.